Olá, queridos, dando continuidade ao nosso estudo, Por que não devemos guardar o sábado? Essa é a parte 3, não é, desse estudo. Estamos falando do módulo 1 sobre a passagem da lei para a graça. Aceitar essa passagem é importante, sabendo que a lei teve o seu tempo, ela pôde conduzir aqueles que acreditavam nela, que eram guiados por ela, por um determinado período de tempo, que chegou até o tempo da reforma, até Cristo aparecer. Gálatas capítulo 4, versículo 8, vai nos trazer mais luz sobre isso. Agora ele vai começar a ser específico em alguns pontos que os mestres judaizantes estavam obrigando os crentes da Galácia a viverem, como guardar o sábado, guardar festas, guardar os anos. Então, isso é bem explicado em Gálatas 4, 8. Vamos lá. Mas quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. Ora, ele está dizendo que esses rudimentos são fracos e são pobres, aos quais de novo quereis servir. Aí ele vai dizer que rudimentos fracos e pobres são esses, que os Gálatas estavam retrocedendo, voltando a praticar os preceitos da lei. Guardar dias, guardar festas, não é? Esses rudimentos que ele vai citar agora. Guardais dias no 10, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então ele diz, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, vou repetir, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Ele dizia, guardais dias, rudimentos fracos e pobres. Guardais meses, rudimentos fracos e pobres. Tempos e anos, rudimentos fracos e pobres. Não é? Quando ele fala de dias, ele está falando de sábado, do dia de sábado, porque nós vamos ver um pouco mais para frente que o sábado, ele tinha 3 tipos de sábado que o judeu deveria guardar. Mas o que Paulo se refere aqui, quando está querendo falar sobre dias, ele está querendo falar o dia de sábado mesmo, não é? Começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Obra nenhuma se deve fazer nesse tempo. O judeu cria dessa forma e algumas pessoas hoje, na graça, eles também preservam essa questão do sábado. Raramente, porque Paulo está dizendo que são rudimentos fracos e pobres, que os crentes da Galácia estavam voltando a viver e a servir. Não tem mais claro, eu não posso ser mais claro do que isso. Não tem como ser mais claro. Ele fala também sobre meses. Meses fala de luas novas, que eram consideradas ocasiões especiais. Ok? Festa da lua nova. Depois, ele vai falar sobre tempos. Tempos são as festas anuais. Pentecostes, tabernáculo, Páscoa. E anos, fala do ano sabático. Então ele está dizendo que todas essas coisas são rudimentos fracos e pobres, que aqueles crentes da Galácia voltaram a praticar, e que agora eles deveriam deixar de fazer aquilo, simplesmente porque estavam debaixo da graça. E a carta de Paulo aos Gálatas é combatendo tais ensinos. E ele chama esses rudimentos de fracos e pobres. É mais ou menos assim, irmãos. O homem, ele não aceita que a graça... Na graça você não precisa fazer nada. Porque o homem ele sempre quer fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus. Se não tem, ele inventa alguma coisa para fazer. Porque, na verdade, ele quer atenuar a culpa dele. Ele não se entrega ao amor de Deus. Que simplesmente diz, rapaz, você está perdoado. Independente das obras que você vai praticar, eu estou te manifestando perdão. Você deve me obedecer não por medo da punição, mas você deve me obedecer simplesmente porque você me ama e entende o meu amor por você. Simplesmente é isso. Então, se a pessoa ela hoje está em Cristo e ela ainda se sente condenada, e para atenuar a sua culpa, ela se cerca de coisas que se deve fazer, de coisas que se deve observar, simplesmente ela não entendeu a graça ainda de uma forma plena, porque simplesmente não é preciso fazer nada. Cristo já fez. Eu respondo a esse amor.
dando agora a ele obediência, seguindo a lei que está dentro de mim, que é a lei do Espírito de vida, que me livrou da condenação da morte e do pecado. Tá certo, irmãos? Então eu queria ler esse texto para você e explicar um pouco sobre ele, não é? Que para mim é um texto que fica bem claro que esses rudimentos de guardar dias, como sábado, por exemplo, festas e ano e tempos, esses são rudimentos fracos e pobres, e eles estavam se colocando para servir. Depois você pode ler toda a carta de Paulo aos Gálatas e você vai chegar também a essa mesma conclusão, não é, que eu acabei chegando. É claro que essas coisas eu não descobri do dia para a noite. Isso aqui foi um tempo de estudo, eu indagando, querendo saber sobre a questão do sábado, buscando realmente com o coração aberto, sem estar preso a nenhum tipo de dogma ou nenhum tipo de ensinamento, porque às vezes a gente quer preservar o ensinamento que nos deram e a gente se depara com a verdade e a gente não quer abrir mão da verdade, porque a gente quer preservar de repente um cargo ou preservar alguma coisa. Mas sabe, irmão, se Deus te mostrou algo na palavra e você está provando, está vendo que isso é verdade, você deve simplesmente abrir mão e aceitar aquilo que Deus está falando, porque simplesmente está na Bíblia. Eu queria também aproveitar para desmistificar, né, porque muita gente diz assim, Paulo, ele ia aos sábados na sinagoga, então ele guardava o sábado. Isso é uma das coisas que a gente ouve demais. E Jesus também, ele cumpriu a lei. Primeiro, Paulo ia na sinagoga no dia de sábado porque a sinagoga estava lotada, era o dia que o judeu estava lá. Ele queria ganhar o judeu, então ele ia lá nesse dia, mas não porque ele guardava o sábado. Ora, se ele guardava o sábado, por que ele falou que sábado é um rudimento fraco e pobre? Que os crentes da Galácia estavam voltando a praticar. Por que ele escreve essa carta para eles? É contraditório isso, né? Também, Jesus cumpriu a lei. Pronto. Tem muita gente que usa esse texto para dizer que Jesus cumpriu a lei. Bom, não vou dizer que Jesus não cumpriu, não é? Mas eu sei que Jesus ele não cometeu nenhum tipo de pecado. Isso eu posso afirmar. Não é? Ele, sem pecado algum. Ele tomou os meus pecados na cruz, mas ele não tinha pecado nenhum. Isso eu tenho certeza. Mas usam esse texto de Mateus 5,17, querendo dizer que Jesus cumpriu a lei. E Jesus, ele era uma das pessoas que cumpriu à risca todos os preceitos da lei. E eu queria mostrar para você que cumprir aqui não tem esse sentido. Tá certo? Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu, a terra passem, nem o jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então aqui cumprir não tem no sentido de praticar a lei, mas está no sentido de cumprir tudo aquilo que estava escrito, acerca dele na lei e nos profetas. E Jesus ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito a respeito dele. Os profetas falaram da sua vida, falaram do seu nascimento, falaram do seu ministério, falaram dos milagres, falaram das curas, falaram até mesmo da sua morte, falaram da sua ressurreição. Então Jesus ele veio cumprir tudo aquilo que estava escrito na lei e nos profetas, não no sentido de praticar a lei, mas cumprir. Eu queria provar isso para vocês, lendo o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 31. Vamos lá. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi dito, foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Então ele está mostrando que aquilo que estava escrito acerca dele iria se cumprir quando ele fosse morto e quando ele ressuscitasse. Atos capítulo 13, versículo do 29 ao 30, também vai me mostrar essa mesma ideia. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então, mostrando mais uma vez, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Lucas, capítulo 24, 44, também vai mostrar isso. E disse-lhe: são essas as palavras que vos disse,
estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nota que o texto mostra que iria se cumprir tudo o que estava escrito na lei a respeito dele. Tudo o que tinha sido mostrado nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então nota que Cristo ele cumpriu tudo aquilo que estava escrito, não no sentido de praticar, mas no sentido de cumprimento das profecias ao seu respeito. Quando eu li para você lá, Mateus 5,17. Ok? Eu queria também te mostrar que Cristo, ele é o legislador. Eu disse a você que Moisés, ele trouxe a lei para os judeus. Ok? E também Cristo, ele trouxe mudanças na lei. Como um legislador, ele começou a fazer mudanças no seu ministério. Teve mudanças que ele operou enquanto estava no seu ministério terreno. E hoje existem, depois, até hoje, claro, depois até hoje, começou a operar mudanças no sentido de, através do Espírito Santo, começar a trazer exatamente o que iria vigorar. Jesus não trouxe tudo, não é? O que iria vigorar. Ele trouxe uma parte, ele morreu, ressuscitou, e depois ele prometeu que iria mostrar mais coisas. Essas coisas foram mostradas através do ministério do Espírito Santo, mostrando para os apóstolos, não é? Que a gente chama os apóstolos fundacionais, aqueles que estabeleceram doutrinas, como Tiago, como Pedro, como João, como Judas, como Paulo, não é? O maior de todos que a gente pode mostrar nessa questão de estabelecer doutrinas. Paulo foi o maior. Jesus apareceu para ele e ministrou coisas a ele pessoalmente, então Paulo teve esse privilégio, ok? E outras coisas que pelo Espírito Santo foi sendo mostrado a ele acerca da lei. Mas as mudanças, Cristo, algumas ele começou a fazer já no seu ministério terreno, e eu queria te mostrar que ele começou a mudar a lei de Moisés. Preste atenção. Mateus capítulo 5, versículo 21, olha as mudanças dele fazendo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, ora, ele já fazendo mudança. Moisés disse isso, eu, porém, vos digo. A lei disse isso, eu, porém, vos digo. Olha, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão racá, será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. Então ele está falando a questão que é pecado, está dizendo, foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Jesus aqui, ele começa a fazer mudança, ele diz, rapaz, matar é errado, certo? Mas eu queria matar logo na fonte. Eu queria dizer a vocês que se irá já é errado. Ele querendo matar na fonte, mostrando que é algo mais excelente. A lei, ela trazia uma certa restrição, mas a graça, ela traz algo mais excelente, porque mata na raiz. Mostra, você não deve ter raiva do seu irmão, nem conservar ódio, porque alguém só mata depois de ter pensado. Não é? Muitos, depois de ter arquitetado, vai lá e comete, porque fomentou a raiva, fomentou a ira e fomentou o ódio. Então Jesus mata na raiz, ele diz, olha, qualquer que se irá contra seu irmão já está pecando. Simplesmente é isso, Jesus matando na raiz. Então ele fez mudança na lei. Vou continuar mostrando isso para você, certo? Mateus 5, 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Na lei está mostrando isso, não cometerás adultério. 28. Eu, porém, vos digo, ou seja, a lei diz isso, eu, Cristo, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Então Jesus mais uma vez vai na fonte, o adultério
é uma expressão de algo que começou no coração, e Jesus então ele está mostrando que você deve matar na fonte, não deixar, né, que essa inclinação cresça dentro de você. Então ele vai muito além da lei, do que está escrito na lei. Então começa a me mostrar, apontar para a graça, porque a lei do Espírito de vida, ela te dá condições de você poder dizer não a essa inclinação. Não é? O homem ele tem condições de dizer isso. O homem nascido de novo, o crente nascido de novo, ele tem condições de vencer, não é? Todo o apetite da sua carne. Mateus 5,33 também vai continuar fazendo mudança. Outro sim ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, na lei estava escrito que não deveria jurais, você deveria cumprir os seus votos, cumprir os seus juramentos. E Jesus está dizendo: eu, porém, vos digo, na lei diz isso, eu, porém, vos digo, que você não deve nem fazer juramento. Não é? Você deve simplesmente ter a sua palavra. Disse sim é sim, disse não é não. Como se fosse uma imitação de Deus. O que Deus disse está dito. Deus, ele falou, está falado. Uma palavra só. E a Bíblia diz em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então podemos notar que Jesus ele começou a fazer mudanças na lei como legislador. Por isso que Moisés disse: nos últimos dias o Senhor ele levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. Por isso que no Monte da Transfiguração, naquela visão aberta, onde o céu se abre, aparece a lei, Elias e Moisés, representando a lei e os profetas, né? E Jesus representando a graça. E a voz dizia assim: eis o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, a ele ouvi. Mostrando justamente que Cristo era a pessoa que viria fazer mudanças na lei, e que nós deveríamos abraçar então toda essa mudança que foi feita. Ok? Mateus 5,38, ele vai continuar fazendo mudança. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Jesus fazendo mudança na lei. Não resistais ao mal, mas se qualquer que bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. É interessante porque houve mudança na lei, mas quem costuma guardar o sábado, costuma dizer, não é, que foi abolido toda a parte cerimonial, mas a parte do sábado não foi. Mas nós lemos o texto de Gálatas capítulo 4, 16, Paulo citando a questão do sábado, né? Quando ele diz dias, depois ele fala festas, depois ele fala tempos, depois ele fala anos, dias ali representa sábado, abolindo, não é, a questão também do dia de sábado. Não devemos guardar nenhum preceito da lei. O que deve vigorar, então, é a lei de Cristo. Se você quiser continuar lendo, ele vai continuar fazendo mudanças na lei. Quer ver? Ouviste o que foi dito, 43, amarás ao teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Mudou ou não mudou? Cristo fazendo mudança na lei. Então, Cristo é o legislador. Agora, muita mudança, algumas mudanças, Cristo, ele começou a fazer, certo? Ele iniciou fazendo. Agora, teve outras mudanças que ele teve que fazer depois, porque o povo não estava pronto para ouvir tudo que ele tinha para dizer. Isso fica muito claro em João 16:12, quando ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então Jesus conversando com os discípulos, ele falando: olha, eu tinha muita coisa para dizer a vocês, mas vocês não vão suportar. É interessante que ele usa a palavra suportar, ele não usa a palavra entender. Entender como se eles não tivessem com um nível de entendimento grande para entender aquilo, mas ele falou sobre suportar, porque justamente se ele tivesse que falar que todo aquele cerimonial da lei, todas aquelas festas, aqueles dias que eles guardavam, deveria chegar ao fim, eles não iriam suportar, ele ia perder a sua plateia. Então Jesus era prudente, não é? E ele soube que primeiro deveria ter uma obra interna dentro do homem.
e essa própria obra interna iria guiar o homem a toda a verdade. Então, quando nós olhamos para as cartas que foram escritas, ali não existe nenhuma menção a guardar o sábado ou voltar a praticar nenhum preceito da lei. A única coisa que Tiago fala lá em Atos 15 é que se deve guardar da prostituição, deve-se se abster da carne de animais sufocados, ok? E se abster do sangue. O resto, ele não diz que é para a gente guardar nada. Tá certo, irmãos? Então, ele fala no 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. O que há de vir o quê? As mudanças, certamente. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Havia muitas coisas a serem mudadas, não é? E essas mudanças elas foram inseridas aos poucos, porque eles não iriam suportar. Bom, irmãos, eu vou ler aqui Romanos capítulo 10, versículo 1, e eu creio que eu vou terminar. Pelo menos nessa primeira fase. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo. Aleluia. A expressão fim da lei, irmãos, mostra que realmente terminou. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque a lei, ela não tem condições nenhuma de dar vida a ninguém. Então, os judeus, eles rejeitaram a Cristo porque eles quiseram estabelecer sua própria justiça e permaneceram naquela justiça que a lei dava. Como a lei não podia justificar ninguém, então muitos deles não foram salvos, simplesmente porque não creram em Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 21, vai dizer: logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Como a lei não pode trazer vida para ninguém, então não foi pela lei. Agora eu gostaria de mostrar para os irmãos que não estamos debaixo da lei, não é? Estamos debaixo da graça, mas não estamos sem lei. É muito bom a gente falar isso, porque muita gente pode nos acusar de não ter lei nenhuma fora da lei, não tem parâmetro nenhum. Mas o Novo Testamento é claro quando mostra para mim que existem algumas coisas que devemos observar. Vamos lá. Romanos capítulo 8, do 1 ao 2 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, existe uma lei chamada Lei do Espírito de Vida, que nós estamos agora debaixo e sujeito a ela. Essa lei, ela vai nos mudando, vai nos moldando e vai transformando a nossa vida. Existe também a lei de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Diz assim: fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então Paulo, às vezes, ele se fazia que estava debaixo da lei e se infiltrava entre os judeus para tentar ganhar algum judeu. 21. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Então existe a lei de Cristo, o qual nós estamos debaixo da lei de Cristo. Existe também a lei da fé. Está lá em Romanos 3, 27. Ela se contrapõe à lei de Moisés. Onde está logo a jactância? Já lemos esse texto aqui. É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Glória a Deus, não somos fora da lei. A lei da perfeita liberdade. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra de Deus, este tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui fala sobre a lei perfeita da liberdade.
A lei do amor, Tiago, capítulo 2, versículo 8. Todavia, se cumprir conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Essa é a lei real. Amar ao próximo e amar a Deus. Amar ao próximo e a Deus. Mateus 22, 37. Respondeu-lhe Jesus, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, o resumo da lei, Cristo ele fez. Ele resumiu: você deve amar ao próximo e amar a Deus. Está resumido. Os preceitos da lei, nas suas minúcias, nas suas ordenanças, dias, tempos, festas, anos, cerimoniais, tudo aquilo foi abolido, ficou para trás. Chegou agora o tempo da graça. Tá bom, queridos? Essa é a primeira parte, que foi gravado, foi em 3 partes. Nós gravamos em 3 partes essa ministração que fala sobre a passagem da lei para a graça, ok? Na próxima série eu estarei passando para os irmãos, então, estarei falando só sobre o dia de sábado, especificamente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, como as coisas se apresentam de forma mais clara. Tá bom? Eu espero que você tenha sido abençoado com esse vídeo. Se você está vendo ele pelo Facebook, que você possa compartilhar, tá bom? Também você tem a oportunidade de baixar o nosso e-book, 3 chaves para se interpretar a Bíblia, acessando o nosso site www.pastorantonolira.com.br. Também vai estar aí embaixo do vídeo, você pode estar acessando. E se você está nos vendo pelo YouTube, você pode dar um like aí, um gostei. Você também pode compartilhar esse vídeo ou até mesmo se inscrever no nosso canal, porque estamos postando muitas coisas boas que vão realmente edificar a sua vida. Ok, queridos? Então fiquem na paz de Cristo. Até a próxima.